Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazermos um devocional baseados no texto da irmã Miriam Reis. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o objetivo do Manancial, que é um devocional, é nos dar uma meditação todos os dias, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Miriam Reis, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus para que a gente possa aprender, né? E colocar em prática aquilo que importa realmente. Senhor Jesus, em tempos tão difíceis, em tempos que passamos por tantas coisas que pensamos que não podemos relevar, que Tu nos ensines o perdão e que tenhamos corações ensináveis. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Gênesis 45, de 1 a 8. Bom, a gente aqui, para aqueles que não têm tanta intimidade com a Bíblia, o que nós vamos falar? De José, né? José lá, quando ele era menor, ele sonha que os irmãos vão acabar reverenciando ele, o pai, a mãe. Os irmãos pegam uma bode dele, porque também ele fica toda hora dedando os irmãos, né? Falando as coisas que eles estão fazendo errado. Bom, moral. Os irmãos ficam com raiva e resolvem dar um fim na vida de José. E pior, né? Porque ele era o predileto do pai dele. E acabam querendo jogá-lo num poço e para que ele morra. Mas depois se arrependem e o vendem como escravo. E José então vai passar por 4 P's, né? Ele vai passar pelo poço, pela prisão, pelo palácio e depois pelo perdão. Então, José passa por muitos processos, né? Sem que ele saiba aonde vai dar tudo isso. Mas o fato é que depois que ele passa pelo poço, pela prisão, ele vai para o palácio e passa a ser uma pessoa de confiança do faraó. E quando há uma fome no mundo, José então é o governador e ele é que vai vender os cereais para as pessoas. E os irmãos que um dia tentaram matá-lo, acabam por ir lá comprar essa comida. E nós vamos ler aqui o momento em que José revela sua identidade para os irmãos. E assim, José não conseguiu mais se conter, porque ele estava fingindo que era apenas o governador e que não eram os irmãos deles, né? Fazendo com que eles achassem que ele acreditava que os irmãos fossem espiões, mas não. Então José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Bom, nosso texto chama-se Perdão. E a irmã
Miriam escolheu os versículos 7 e a primeira parte do versículo 8 que diz: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Olha, irmãos, o perdão é uma ordem divina, não é de escolher. Nós temos que perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente é liberto da tristeza, da raiva, da amargura. E a gente reconhece que é falho e que não é melhor do que ninguém. E como a gente aprendeu lá no Novo Testamento, né? Que ele fala quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, né? Querendo dizer que é um número que não tem fim, é incontável, né? Então não tem limite para o perdão. Mas isso não quer dizer que perdoar seja babinha, né? A gente fica com raiva, a gente não quer perdoar a nossa natureza humana, não quer. Mas perdoar é uma decisão. Você tem que decidir perdoar alguém. Independente do arrependimento do outro, você tem que decidir perdoar. Mesmo que o outro não te peça perdão, você tem que decidir perdoar. Mesmo que você ache o outro um canalha, um sem vergonha, um salafrário, você deve perdoar. Que é isso que o Senhor nos manda fazer. Então Josué passou por uma sequência de situações, né? Como eu falei para vocês. Ele foi pro poço, depois foi para a prisão. E não foi fácil, né? Foi vendido como escravo. Isso poderia ter feito o coração dele, ó, ficar uma pedra. E ele poderia ficar lá, não, porque eles me venderam. Pô, imagina, Josué foi vendido, ainda era um adolescente. Ele foi privado de conviver com a mãe, com o pai, com os irmãos. Foi privado da sua terra natal, de poder cultuar o Deus que ele amava com os pais. Ele não retornou até então para a terra natal, né? Então, poxa vida, ele devia ter muitos motivos para não perdoar, né? Mas ele perdoou, porque ele não queria ficar aprisionado em lembranças que não iam levá-lo a nada. E pior, né? Quem causou todo o dissabor para José foram os próprios irmãos, né? Agora, quando surgiu para José a oportunidade de se vingar, porque ele podia falar, agora eles vão se ferrar na minha mão. Agora vão comer aqui, ó. Estão perdidos. Nesse momento, José tomou uma decisão. Ele decidiu perdoar os irmãos. Eu fico imaginando que não deve ter sido nada fácil perdoar aqueles caras que ferraram José, né? Jogaram ele no poço por causa do... Depois ele foi escravo, foi parar na prisão. Poxa, tudo por causa dos irmãos. Mas quando José parou de olhar para os irmãos, para os efeitos que eles tinham, e passou a olhar para o alto, para Jesus Cristo, aí sim, aí ele pôde conceder o perdão, né? Porque ele estava olhando para a pessoa certa, que era Deus. E ele entendeu que todo o mal que ele sofreu foi um jeito de Deus cumprir os seus propósitos para preservar a sua família, preservar a vida dele. E assim, para que a vontade de Deus mais para frente se cumprisse ao longo de toda a história de Israel. E ele só conseguiu enxergar isso por quê? Porque ele tinha realmente perdoado. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica cego para entender a vontade de Deus para a vida da gente. A gente não tem a mínima condição de perceber. Então, perdoar não é esquecer, irmãos. Quem esquece das coisas são pessoas que têm amnésia. Perdoar não é esquecer. Mas é o quê? Conseguir caminhar ao lado de quem nos feriu, olhando para quem? Olhando para ele como Deus vê aquela pessoa, com graça e com amor. Então, perdoar não é esquecer. Quem esquece é porque tem amnésia, tá bom? O que nós temos que fazer é o quê? Relevar, seguir em frente, olhando para aquele irmão, para aquele amigo, para aquela pessoa, certo de que Deus amou a ele tanto quanto nos ama. Então, a gente não tem que ficar ofendido, nem magoado, nem sentir traído, nem decepcionado, nada disso. Nós temos que seguir em frente, olhando para o alto, enxergando o quê? O agir de Deus nas situações. Por quê? Porque Deus está lá na nossa frente. Se Josué quisesse resolver as coisas do jeito dele, ele não ia ver, né?
que aquilo tudo era um processo para que Deus pudesse chegar no seu plano maior. Então, irmão, confia. Deus sempre nos envia para situações indo à frente delas. É nisso que a gente tem que acreditar. Então, que nós possamos ter um coração perdoador. Se não porque é uma ordem divina, pelo fato que Deus nos amou e nos perdoou primeiro. Amém? Nosso manancial diz assim, ó: perdoar é libertar o nosso coração do passado para viver no novo de Deus. Se livre hoje e perdoe. Bom, irmãos, agora eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. Por isso que eu deixo todo dia o meu abraço de urso, ó. E lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que podemos perdoar e para nós que perdoamos, o abraço dá super mega certo. Quero lembrar vocês também do nosso versículo, né? Que a gente prometeu nesse ano todinho ter esse versículo em mente, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.